Bem-vindo a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico, um bate-papo que nós teremos hoje. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre um assunto que é um tanto polêmico, quanto bastante discutido nas esferas acadêmicas, também nas escolas de inglês, que é se existe uma melhor idade para aprender uma segunda língua. O artigo que nós vamos conversar a respeito é desse livro aqui, o que sabemos sobre a linguagem da editora Parábola, e o capítulo específico é da professora Ingrid Finger, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, eu acredito que... Bom, estou aqui com meus dois companheiros de batalha, Du e Sérgio. Eu vou começar logo perguntando para vocês, no senso comum, assim, o que a gente vê lá nas escolas, qual que seria uma resposta que nós ouvimos até dos próprios alunos ao considerarem as dificuldades que têm, ou até antes de se matricular, né, muitas pessoas deixam de se matricular numa escola porque tem alguns pensamentos do senso comum a respeito disso. Sérgio, o que você pode comentar sobre o senso comum e idade? Tá. Eu achei legal você ser bem específico, né? Senso comum. Então a gente não vai, por enquanto, ainda entrar na parte de como é visto academicamente, né? Eu acho que se você perguntar para a maior parte das pessoas, eles vão falar que quanto mais cedo, melhor, né? Essa vai ser a resposta clássica. Quanto mais cedo você começar, melhor, mais fácil vai ser e melhor vai ser para você aprender uma segunda, terceira, quarta, quinta língua. Eu Uhum. acho interessante observar as razões que as pessoas usam para justificar isso, né? Que, de novo, Uhum. indo para o senso comum, não é provável que você perguntar para uma pessoa que não estudou línguas, que não tem uma base, né, uma base mais acadêmica para dar justificativas assim mais, vamos falar assim, mais plausíveis. Mas o que a gente geralmente ouve é que é mais difícil para mim, porque eu sou adulto, eu tenho que trabalhar, eu trabalho 10 horas por dia, eu tenho que pensar na minha família, eu tenho que pensar nos boletos que eu pago. Então, a pessoa vai considerar que uma das razões que dificulta para um adulto, por exemplo, aprender uma língua, uma segunda, terceira, quarta língua, é o fato de que o adulto tem que fazer muitas outras coisas além disso, né? Enquanto que, de novo, para o senso comum, uma criança, sei lá, ela começa a aprender inglês com 3, 4, 5 anos, ela não tem esse tipo de preocupações, o que vai facilitar o aprendizado. Eu tenho essa perspectiva se a gente perguntar para a maior parte das pessoas, é isso que elas vão usar como justificativa. Legal, obrigado. E você, Edu, o que você tem a dizer sobre isso pela sua experiência aí de muitos anos de aula? O que eu acho que nós temos aqui no Brasil é o que é uma triste realidade, é que a maior parte das pessoas tiveram um ensino muito deficiente de inglês durante a escola. Então, na verdade, ele começou lá com 6, 7 anos na escola a estudar inglês, aos 14, 15, até aos 17 anos no colegial, e nunca saiu do verbo to be, né? Ou ficava com aquelas traduções. Normalmente o professor ele leva um dicionário, dá um texto e pede para o aluno traduzir ou dá alguns exercícios de gramática sem nenhum contexto. Então, isso cria no adulto a ideia de que aprender inglês é difícil, aprender inglês é chato e que eles nunca conseguirão. Porque eles conseguiram aprender na escola matemática, geografia, ciências, mas o inglês não deslanchou. Então, nós temos também esse desafio pedagógico e educacional que é a realidade do nosso país para a maioria de todo mundo. Né? Então, você chega na fase adulta acreditando que não tem como aprender inglês. Legal, obrigado. E é bem isso aí mesmo, esse é o senso comum, né? Agora, quando a gente vai para a área já científica, o que nós temos de estudo, nós temos duas vertentes interessantes que se comunicam muito bem, que é a vertente biológica da história, né? Como que o ser humano foi programado, projetado para aprender, e também a questão de questões individuais. Nós vamos tocar esses dois assuntos. Vamos começar pela biologia, né? É, quando se fala em biologia e aprendizagem, a gente sabe que os organismos têm uma certa uma época mais propícia para aprender alguma coisa. Podemos pensar em várias coisas. Por exemplo, caminhar é uma dessas coisas. A criança tem lá, quando está com seus 2 anos e pouquinho, 2 anos, ela começa a caminhar, né? E outras habilidades que vão sendo aprendidas ao longo dessa fase, né? Se a criança não tem a possibilidade de andar até seus 10 anos,
dificilmente ela vai desenvolver essa característica depois, né? Essa habilidade, não característica. Isso também é visto no reino animal, né? Quando um patinho nasce, um pintinho nasce, tem um período, é como se fosse um período crítico, aquele momento em que o animalzinho olha e busca a mãe, né? Qualquer objeto que estiver se locomovendo na frente dele, pode ser um ser humano, pode ser a mãe, ou pode ser uma caixa, ele vai entender, ele vai aprender que aquilo é a mãe. É um período crítico, isso acontece naquele momento, né? Na questão de aprendizagem de idiomas, e aí eu vou pedir a ajuda do Dudu aqui, o artigo que a gente deu uma olhada fala sobre a plasticidade cerebral, né, Dudu? Você pode trazer alguma coisa a respeito desse assunto? Sim, muito interessante, né, Ivan? Primeiro, essa questão biológica que você está mencionando tem até um nome, né, chamado de imprinting, que é o estudo das aves por esse período crítico. Então, esse termo período crítico veio realmente da biologia, que eles estudam isso nas aves, né? E tem esse exemplo que você deu dos patos, né? São normalmente nos primeiros 2 dias, que depois disso eles começam a ter medo de outras coisas, mas tem esse período crítico. E passando esse período crítico, ele não associa mais um ser humano, alguma outra coisa como sendo a mãe dele. Então, daí nasceu essa ideia de período crítico. E na literatura, agora a gente trazendo um pouco para a literatura e para a plasticidade cerebral, a grande dualidade que existe é natureza versus ambiente. Natureza seria justamente a plasticidade cerebral. E natureza e o ambiente seria a questão do aonde você vive, os estímulos que você tem para que você possa aprender outro idioma. Tudo isso começou mais ou menos na década de 50, esse debate. Em 1960, Eric Lemberg ele fez um estudo sobre pessoas que tinham trauma cerebral. E qual seria o problema? Às vezes, nesse trauma, se afetava a parte da linguagem. E o que ele percebeu que, em relação à fala, as crianças que estavam antes da fase da puberdade, elas já conseguiam facilmente, o cérebro ele era muito, a plasticidade dele era tão boa que ele conseguia achar subterfúgios para que a criança voltasse à fala normal. Enquanto que no adulto isso não tinha essa associação. Com isso, ele chegou a essa conclusão da plasticidade cerebral. Só que, sem ser a vontade dele, que ele não falou isso em momento nenhum, Lemberg, associaram isso à aprendizagem da segunda língua. Como ele estudou a questão da fala de primeira língua, né, a pessoa que teve um trauma e não conseguia mais falar, fizeram essa associação com a segunda língua, que não era o caso dele. E aí, em relação à plasticidade cerebral, o que nós temos estudos hoje é que realmente as crianças elas têm uma maior plasticidade que o adulto. Não que o adulto não tenha, ele também tem a plasticidade cerebral, mas não tão grande quanto crianças. E aí que foi o que nasceu na época de Lemberg, que é a hipótese do período crítico, que se fala que quando você é criança, você consegue aprender o idioma melhor do que o adulto. Até a fala que se tinha antigamente sobre se falar igual a um nativo. Com isso, o que nós realmente podemos somente analisar é a questão da pronúncia, porque uma criança ela ainda não tem todos os componentes da língua que um adulto terá. Uma criança ela ainda não sabe a diferença do mundo real e o abstrato, né, do indicativo para o subjuntivo, coordenar frases, subordinar frases e outras coisas, e vocabulários específicos, e todas as coisas que a gente vai desenvolvendo durante a vida. Então, a grande pergunta que se tem é: até quando a plasticidade cerebral da criança é o fator essencial para a aprendizagem da criança e de outros fatores da natureza? E quando nós falamos de fatores da natureza, nós temos que ver a diferença de crianças e adultos. Por exemplo, as crianças elas têm menos medo de errar, né? E a gente sabe da importância disso para aprender idiomas. Porque se você vai na época da faculdade, no primeiro dia de aula, o professor faz uma pergunta difícil, raramente alguém vai levantar a mão ou você até responde um pouco incomodado. Agora, a criança fala qualquer coisa e não está nem aí. E se ele errar e você corrigir, para ele também tudo bem, né? Aproveitando isso, Sérgio, você já teve a oportunidade de trabalhar com crianças e o que você notou que são as vantagens que as crianças têm em relação aos adultos, assim, em motivação, em desempenho e tudo mais?
Eu diria que a primeira, assim, a grande vantagem é esse não ter o medo de errar, né? Uma coisa que é muito presente no aluno adulto, né? Eu diria que, fazendo uma generalização aqui, a maior parte dos alunos adultos, eles vão ver o erro como uma coisa ruim que deve ser evitada a qualquer custo. Então, assim, por mais que a gente fale, né, que o erro é uma oportunidade de aprendizado, isso soa muito bonito. Na verdade, é real, né? Soa bonito e é real. O erro é uma oportunidade de aprendizado. Mas na minha percepção, a maior parte dos adultos não vê o erro como uma oportunidade de aprendizado, vê como uma falha, como algo que deve ser evitado. Como a criança ela não ainda associou, ela não tem, né, toda essa conotação negativa, associação negativa ao erro, ela vai tentar, ela vai errar, a gente vai ser corrigida, vai receber feedback, vai começar a usar correto. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem. Outra também é essa falta desse medo, né, que a criança ainda não desenvolveu, vai fazer com que ela experimente com a língua muito mais com o adulto do que o adulto. O adulto geralmente vai querer usar a língua a partir do momento que ele sabe que aquilo está correto. É difícil você achar um adulto, por exemplo, que vai testar, vai ficar testando hipóteses, né, para ver o que funciona, o que não funciona e recebendo feedback, por exemplo, do professor, num contexto de sala de aula, para poder ir fazendo essas acomodações necessárias. Então, eu vejo assim que a criança ela não está preocupada com o erro, ela vai testar muitas hipóteses, vai ver o que funciona, vai ver o que não funciona, e realmente a criança, ela vai. Eu percebo assim que da parte da comunicação também, a criança, a partir do momento que ela começa a entender que ela tem uma outra forma de se comunicar, ela vai começar a usar aquilo assim de forma natural. Enquanto o adulto vai estar sempre tentando achar a melhor. Porque ele vai usar inevitavelmente, né, a primeira língua como comparação, né? Eu já vi um aluno, um ex-aluno meu verbalizou isso. Ele disse assim: eu sou burro quando eu falo inglês. Ele tinha a percepção que ele soava como uma pessoa burra. Ele falou isso. Porque o contexto dele em português era: eu sou gerente de uma empresa, eu faço muitas reuniões, as pessoas me veem como uma pessoa que fala bem, como uma pessoa articulada. E quando eu tenho que falar inglês, meu vocabulário é extremamente limitado. Então, assim, ele não enxergava aquilo como uma coisa natural no processo de aprender uma língua, que todo mundo que aprende uma língua adulto vai passar, depois de adulto, vai passar por aquele processo, né? Então, ele via aquilo como uma coisa extremamente negativa, o que fazia com que ele evitasse falar inglês. Só que evitando falar inglês, ele não estava praticando. Sem praticar, ele não estava desenvolvendo. Bacana. Bons pensamentos aí. Então, se a gente pudesse resumir esse primeiro aspecto que a gente mencionou aqui, nós podemos dizer que sim, existe talvez uma facilidade, existe talvez uma vantagem em se começar a aprender mais cedo. Então, esse é o aspecto biológico. Porém, ainda não é muito claro, e até o artigo fala isso, né? Nós não sabemos em que medida a vantagem das crianças advém da plasticidade cerebral ou do maior número de anos para a prática da língua, ou de uma maior disposição para experimentar o erro, que foi o que o Sérgio acabou de falar, ou de um maior desejo de se comunicar e se integrar aos seus pares. Ou seja, ainda a ciência está um pouco nebulosa nesse aspecto. Então, vamos falar um pouco sobre os outros aspectos não biológicos agora, né? Foi até um pouco pincelado aí, mas vou jogar a pergunta para vocês. Quais são algumas das vantagens que o adulto tem ao começar a aprender, então, um novo idioma? O Sérgio falou aí dessa pessoa que se achava um burro no inglês, né, Sérgio? Ao se expressar em inglês. Mas com certeza ele tem muitas vantagens sobre uma criança de 5, 6 anos, né? O que nós três aqui conseguimos trazer sobre esse ponto? Eu acho que Alguns pontos interessantes que a gente tem. O primeiro é a questão que eu até mencionei um pouco antes, da abstração. Uma criança, quando ela é abstrata, ela fala assim: ah, você tem cara de pastel. Ele monta algumas frases que não indicam a realidade abstratas, mas que não fazem nenhuma ligação com o mundo real. Quando nós somos adultos, nós usamos muito da abstração, uso de parábolas, exemplos, para passarmos o que nós queremos. Então, a gente consegue trabalhar a língua tanto no sentido real, literal, quanto no sentido abstrato. Além disso, o adulto ele já tem
toda a parte de leitura e escrita desenvolvida. Então, ele vai conseguir, mais do que a criança, ter acesso a leituras de livros, artigos, que vai aumentar o vocabulário, a forma como se monta a estrutura. Isso tudo é uma vantagem que você tem quando é adulto. E dois pontos principais também é o uso do tempo também para você escrever, né? A escrita é muito importante, e como adulto você já tem essa maturidade de como montar parágrafos, como montar uma ideia completa com começo, meio e fim, e até na qualidade das lições de casa, porque você consegue montar e completar muitos outros exercícios já por ser adulto. Legal. E aí, Sérgio, o que você pode contribuir aí? Eu concordo com o Du em partes, mas eu acho que nem todo adulto consegue ver que tem essas capacidades desenvolvidas e fazer essas conexões para ajudar no processo de aprender. Embora o que ele falou, eu acho que faz todo sentido, né? A gente já tem isso desenvolvido. Mas às vezes eu acho que, como professor, cabe a gente às vezes mostrar para o aluno que ele já tem isso e ele pode tirar vantagem disso, né? Porque muitos não tiram. Eu acho que para dar um exemplo simples assim, uma coisa que uma pessoa adulta consegue ter uma vantagem assim, muito grande com relação a uma criança é que se você pensar no seu processo de aprendizado, você vai perceber assim, quais estratégias você... É que a gente acaba utilizando muita coisa inconscientemente, né? Mas se você conseguir trazer isso para nível consciente, de pensar assim, né? Quais estratégias eu usei durante a minha vida toda para aprender isso, para aprender aquilo? Eu nem estou falando de learning style, porque hoje é extremamente controverso a isso, mas preferências de aprendizado. Então, assim, como que eu acho que eu sinto que eu aprendo melhor? Em quais situações, em quais contextos, fazendo isso, fazendo aquilo? Porque, usando o que o Du falou, né, na parte de escrever. Tem pessoas que sentem que aprendem muito mais quando elas escrevem. Embora hoje em dia as pessoas evitam escrever, né? Mas tem esse ponto positivo. Então, eu acho que se um adulto ele conseguir ter essa metacognição de ele entender como que ele aprende melhor, isso assim é uma vantagem gigantesca com relação a uma criança. É algo que pode ser muito explorado. Legal. Trazendo uma informação extra sobre esse aspecto que vocês dois, né, mencionaram, o livro da Abralim, que é a Associação Brasileira de Linguística, inclusive está disponível para download gratuito, Investigando os Sons de Línguas Não Nativas, um capítulo sobre consciência fonológica, traz essa ideia. O que é a consciência fonológica, né? A autora, que é a Hannah Kivisto de Souza, explica de uma maneira muito simples e faz muito sentido com tudo que vocês falaram. Ela disse assim, ó, o falante de uma língua possui conhecimento sobre o sistema fonológico dessa língua em todos os seus níveis. Os fones, que é o conhecimento segmental da língua, né? As sílabas, que é o conhecimento fonotático, ou seja, o que combina, o que encaixa numa sílaba daquela língua especial, né? E unidades prosódicas, como grupo tonal e assim por diante. Então, esse conhecimento, que às vezes é tácito ou implícito, né, é adquirido ao longo da vida pela exposição a um insumo linguístico. Porém, agora bem o que o Sérgio falou, nem sempre a mera exposição ao insumo é suficiente para trazer os aspectos fonéticos fonológicos à atenção do falante, ou seja, muitas vezes vai ser necessário que o professor traga isso para ele, né? Mostre essas diferenças, esses contrastes, né? E a partir do momento que ele adquire isso, ele adquire consciência fonológica. Um adulto que sabe escrever em português, ele já tem consciência fonológica no nosso idioma, né? Para usar isso na L2, acaba ficando muito mais fácil do que uma criança que não sabe escrever na L1, por exemplo, né? Então, eu recomendo muito esse artigo aqui, Consciência Fonológica, porque o assunto um dos assuntos mais estudados na área de fonologia da atualidade. É um livro espetacular. E também esse livro aqui, para quem quiser saber um pouco mais, Consciências dos Sons da Língua. Esse aqui já é lá da PUC do Rio Grande do Sul, artigos espetaculares a respeito desse assunto. Além disso que nós mencionamos, os adultos têm outros facilitadores, né? Por exemplo,
a atenção. A atenção. Num artigo que eu até compartilhei entre nós três aqui, do Richard Schmidt, da Universidade do Havaí, ele tenta responder as perguntas: é possível aprender sem intenção? É possível aprender sem atenção? É possível aprender sem noticing? E é possível aprender sem entender? E o resumo da ópera, lá no final do estudo, é que a literatura revela que a hipótese que a atenção é necessária. A atenção é sempre necessária para todo o aspecto de conhecimento sério, de aprendizagem séria, né? O que podemos falar a respeito disso? Nesse artigo base que a gente está lendo, Ivan, desde o começo nós estamos debatendo esse primeiro artigo, né? Ela fala de 4 componentes, 2 cognitivos e 2 psicológicos. Os cognitivos seriam a atenção e a memória de trabalho, e os psicológicos seriam a motivação e a ansiedade. Quando nós falamos da atenção, realmente o adulto leva essa vantagem, né? Porque a criança facilmente se distrai. E a memória de trabalho, nós temos a memória de trabalho de curto período e de longo período. De curto período é quando eu te passo o meu número de telefone, ou falo assim, a senha para entrar no meu portão é 248. E aí você vai reter essa informação, você precisa reter essa informação por um curto tempo, mas depois você vai descartá-la. E a de longo tempo é o que fica, né? O que você consegue guardar. E há estudos mostrando sobre qual é a melhor idade. E aí nós temos, na verdade, técnicas para trabalhar, né? Especialmente a questão da repetição. Quantas mais vezes nós temos contato a uma palavra, a uma expressão, maior a probabilidade de retê-la. Daí a importância também de fazer a lição de casa, reestudar em casa e até o professor na sala de aula reciclar de vez em quando a questão do material. E aí o fator mais importante que nós temos aqui é a psicológica, motivação. Qual que é a diferença de uma criança para um adulto? Uma criança, por exemplo, ela não vai faltar às aulas porque não depende dela, nem passa na cabeça dela que ela não vai na aula na quinta-feira que vem. Ela vai ter que ir à aula. Agora, o adulto, nossa, hoje foi um dia muito difícil, hoje está muito difícil para mim, e se eu não for à aula? Ou até, às vezes, compromissos. Às vezes ele realmente não vai poder ir à aula porque ele tem que fazer uma outra coisa. Agora, a criança normalmente estuda no período da manhã e da tarde, já tem alguém que leve e traga, então, essa parte da motivação da criança, ela não depende muito dela. E até para fazer as tarefas de casa, que se ela não fizer, o professor manda uma cartinha para os pais, e os pais normalmente conversam com a criança e ajustam isso aí para que a criança faça. Então, a motivação da criança independe dela. Então, ela tem mais êxito nisso do que o adulto. E aí entra o segundo ponto que está correlacionado, que é a ansiedade. Nós queremos aprender logo, né? Você se matricula num curso e você quer ver aquele resultado bem rápido. E nem sempre isso ocorrerá, né? Que nem quando nós vamos na academia, você vai lá e treina no primeiro dia, ao sair da academia parece que você não fez um grande esforço, mas você não vai ver resultado nenhum. Um dia, uma semana, um mês, 2 meses, demorará meses para que você comece a notar o resultado real do que você faz. E com o idioma a mesma coisa, né? E o problema da ansiedade no adulto seria tanto a questão do que ele quer aprender logo, quanto ele precisa aprender, né? Ele está numa empresa, numa multinacional, ou quer estudar fora. Então, são fatores externos que influenciam na ansiedade do adulto. Concorda, Sérgio? O que você tem a falar sobre ansiedade e motivação? Eu acho que isso está muito relacionado com o que o Krashen fala, né? O Steven Krashen fala nas hipóteses dele, né? Você ter um anxiety-free environment, né? Para que isso facilite o processo de aquisição de língua, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, não só no aprendizado de línguas, mas no aprendizado de qualquer coisa, se você se sentir intimidado ou ameaçado, isso vai dificultar drasticamente seu aprendizado, né? É, eu acho que também é legal mencionar nesse sentido de que o Ivan começou a fala dele falando do aspecto da atenção, né? Por outro lado, também é interessante mencionar que a gente aprende uma quantidade gigantesca de coisas em nível sem analisar, né? Em nível inconsciente, né? Tem muita coisa que a gente aprende de língua que, assim, substancialmente é no nível inconsciente. Embora você não tenha prestado atenção, você acabou incorporando aquilo através de tanto que você foi exposto, né? Porque eu fico imaginando assim, imagine a quantidade de coisas que a gente teria que ter analisado se a gente for a pensar que tudo que a gente aprendeu de inglês
foi na base da análise da atenção, né? É um ponto interessante mesmo, Sérgio. Isso que você falou faz todo sentido. A gente aprende muita coisa porque ouviu às vezes acho que vocês já passaram por isso. A gente está conversando com alguém e solta uma palavra que a gente nem sabe de onde veio essa palavra. A gente sabe a palavra está aqui. A gente usou a palavra, usou ela corretamente. Isso tanto em L1 como em L2. Em L2 a gente vê mais, eu acho. E ela, com certeza, foi uma forma de aprendizagem da maneira que você falou, né? A gente ouviu, guardou e em algum momento aproveitou, né? Verdade. Então, embora a atenção é importante, talvez assim, talvez o artigo queira dizer assim que sem atenção você não aprende o idioma como um todo, né? Mas aspectos do idioma você acaba aprendendo, né? Mas faz muito sentido o que você falou. Legal. Gente, para a gente finalizar esse bate-papo, o que daqui nós podemos levar para a sala de aula? O que os nossos colegas professores que estão ouvindo podem tirar de proveito e colocar dentro das suas salas, com seus alunos e assim por diante? O que esse artigo trouxe de interessante e que nos faz refletir é justamente essa questão para quem dá aula para crianças, tá bom? Para quem dá aula para crianças, não é porque ela é criança que ela tem mais facilidade que o meu ensino será menos rigoroso, que nós temos hoje nos estudos, lembra aquele que nós discutimos no começo sobre natureza vezes ambiente? Nós sabemos hoje que a influência dos dois, da plasticidade cerebral que a criança tem um pouco maior e o ambiente é que moldarão o nível linguístico desta criança. Então, não é porque você está com uma criança e que você diminuirá o rigor das aulas que você dará, né? Então, também preparar várias atividades e conforme a idade, conforme a evolução da criança, você ir aumentando sempre esse desafio. E para adultos, nós trabalharmos muito esta ideia justamente de que não é uma realidade que, como você não aprendeu como criança, você não vai aprender por adultos. Ter essa conversa, né? Às vezes ele fala assim: mas eu tenho meu sobrinho com 14 anos e ele fala muito bem. Mas esse sobrinho de 14 anos, ele começou com 5, 6, então ele tem 7, 8 anos de estudo. Então, se você mostrar para o adulto que se ele estudar 6, 7, 8 anos, ele terá um nível tão bom quanto o do jovem, né? Então, a gente quebrar esse paradigma. Então, acho que a chave principal seria esse diálogo do professor com os alunos e perguntando a eles assim, por que você acha isso? Não só, eu acho que você não aprendeu, mas por que você acha isso? Qual que é a dificuldade? Você entender um pouco melhor o que se passa na mente do seu aluno para que você consiga trazer argumentos que o ajudarão a compreender que essa questão do período crítico, ele não vai influenciar nada e um adulto ele realmente pode aprender muito bem outro idioma. Legal. E você, Sérgio? Eu acho que eu vou focar no seu último ponto, Ivan, da questão da atenção, que nem eu, né, embora uma grande parte do que a gente aprende na segunda, terceira, quarta língua é sempre muito implícito, né? Eu sou bastante fã da ideia de realmente, em sala de aula, ajudar os alunos perceberem seja uma estrutura gramatical, seja, por exemplo, um vocabulário. Eu acho que esse fato de chamar a atenção do aluno, né, para fazer com que a target language da aula fique mais saliente, né? Em inglês a gente usa o termo salient, alguns autores, como prominente, né? Acho que poderia traduzir como dessa forma, né? Então, você fazer com que aquilo que você queira que os alunos aprendam naquela aula fique mais de uma forma memorável, de uma forma mais prominente, eu acho que isso ajuda muito nesse processo de chamar a atenção do aluno para que eles possam guardar, memorizar e incorporar aquilo. Eu acho que isso ajuda bastante. Legal. Essa palavra saliência é bem usada também nos artigos, viu, Sérgio, que você mencionou. A pessoa consegue ver a saliência, eu já vi em várias traduções assim. Legal. Da minha parte, se eu puder deixar alguma coisa, eu gostaria de incentivar aos professores, principalmente, que leiam um pouco mais sobre consciência fonológica. É impressionante o poder
explicativo que isso nos dá. Você começa a entender alguns porquês e consegue trabalhar atividades que possam corrigir, consertar o curso de algum aluno que pode estar tendo algum bloqueio, alguma dificuldade em pronunciar, principalmente, os sons da L2, né? Então, eu sugiro, tem muitos artigos na internet, esse que eu mencionei aqui é um artigo extremamente acessível à leitura. Se alguém quiser, inclusive, pode mandar um oi aí no nosso chat que eu possa encaminhar. Ele está aberto, inclusive, para download na Abralim, mas Consciência Fonológica e também um livro, se alguém desejar comprar, um livro da PUC do Rio Grande do Sul, esse livro aqui, Consciência dos Sons da Língua. Eu acho que isso vai equipar qualquer um de nós a trabalhar melhor as questões tanto fonológicas como fonéticas aí da língua. Bom, da minha parte é isso. Acho que podemos concluir, então. Alguém mais tem algo a dizer? Podemos fechar? Da minha parte também, Ivan, perfeito. Está tranquilo. Legal. Então, obrigado aí pela participação, Sérgio e Du. Obrigado a todos que assistirem esse vídeo. Podem deixar seus comentários, sugestões, inclusive se tiver alguma coisa que vocês queiram ouvir aqui nos nossos bate-papos, muito bem-vindo suas sugestões. E nos vemos aí numa próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.